Queridas crianças, queridos pais e padrinhos, queridos irmãos, podem sentar um pouquinho. O que é que a igreja nos ensina hoje, nessa primeira parte da missa, chamada a parte instrutiva, ou chamada missa dos catecúmenos, porque é exatamente para a nossa instrução. Nós vamos a Deus e Deus vem a nós com a sua palavra, né? O Evangelho nos mostra dois milagres de Jesus: a cura de um leproso e a cura de um servo do centurião. O leproso, a lepra era uma doença considerada maldita, o leproso era considerado impuro, não podia viver no convívio das pessoas, viviam sempre fora das cidades, ninguém podia chegar perto e muito menos tocar no leproso. O centurião era um comandante de um destacamento. Sabemos que os judeus estavam dominados pelos romanos. A cidade de Cafarnaum era uma cidade de muito movimento, a cidade ao norte, ao lado do lago de Genezaré, um grande entreposto comercial, havia muita gente. E ali tinha um destacamento e tinha um centurião à frente de 100 soldados. Era um homem que tinha uma certa autoridade. Aquele centurião especificamente era muito querido pelos judeus, porque havia ajudado na construção da sinagoga. E ele tinha lá um servo seu que estava doente, paralisado, estava de cama. Então esses dois querem de Jesus uma graça, e Jesus atende. E Jesus atende a oração daqueles homens, e atende de modo muito rápido. Por quê? Jesus disse certa vez para os discípulos: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. O que ocorre é que nós muitas vezes pedimos graças a Jesus e ficamos nos perguntando por que Ele demora tanto em nos atender, ou porque às vezes pedimos certas graças e nós não conseguimos, Ele não nos atende. E muitas vezes há pessoas que ficam até em dúvida e colocam em dúvida o poder do próprio Deus ou até a bondade do próprio Deus. Eu rezei tanto para aquela cura daquela doença e a pessoa não foi curada. Eu rezei tanto pedindo aquela graça e a pessoa não teve a graça, Senhor. E por que Jesus disse: tudo aquilo que pedides ao Pai em meu nome, Ele atenderá? Ora, o que é pedir em nome de Jesus? E o que é que Jesus nos atende? Como Ele nos atende? Muitas vezes nós pedimos mal. A oração é uma elevação da nossa alma a Deus, diz Santo Agostinho, com o primeiro objetivo de adorar, depois de agradecer, depois de pedir perdão e, por fim, pedir as graças de que nós necessitamos. Santa Teresinha resume isso numa frase: é um olhar de amor para Deus. E é preciso rezar. Nosso Senhor insiste tantas vezes nisto. E não só Ele manda nós fazermos a oração, como também Ele próprio nos dá o exemplo. E quantas vezes nós vemos Jesus se recolhendo depois de um dia de muita luta, de muita pregação. Jesus se recolhe para ficar a sós e em oração com o Pai. É preciso oração. Mas como é que nós devemos orar? Como, meu Deus? Como? A santidade, ela tem um sinônimo. Santa Teresa coloca a santidade como a própria oração. A qualidade da oração é que nos dá a santidade de nossa alma. Notem que eu falei a qualidade, não falei a quantidade. Não é o fato de muito tempo de oração, com muitas palavras, que vai fazer o santo, mas
a qualidade com que faz a sua oração. Mas quais são as condições para nós orarmos bem? A primeira condição nos dá este leproso. Ele chega e se prostra adorando a Jesus. Essa é a primeira condição. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós somos filhos de um Pai que é Deus. Então nós temos que ter uma atitude de criaturas e de filhos. E devemos então adorá-lo. Não terás outros deuses diante de mim. O que ocorre é que muitas vezes nós dizemos que adoramos a Deus, mas colocamos outras coisas em igualdade com Deus e até acima de Deus. Quantas vezes deixamos a Deus por causa de um passeio, deixamos a Deus por causa de uma pessoa, deixamos a Deus por causa de uma ideologia, deixamos a Deus porque eu agora descobri outras coisas, e Deus para mim faz parte da minha vida se eu tiver tempo. A oração não é um ato apenas de obrigação, que eu vou chegar para Deus para pedir as coisas de que eu preciso, como se Deus fosse uma farmácia e eu vou lá apenas quando eu estou doente querendo um remédio. Não, Deus é o Senhor da nossa vida. Aquele leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, Senhor, se queres, tu podes limpar-me. O centurião disse: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico. Então nós temos um Senhor, e o grande mal que existe no mundo inteiro, e aqui em Volta Redonda não é diferente, o grande mal que existe no mundo inteiro é a perda do sentido de Deus, do verdadeiro sentido de Deus na vida das pessoas e na sociedade. A perda do respeito e da adoração ao próprio Deus. Não se respeita mais a Deus, não se respeita mais o Criador, e colocou-se a criatura no lugar do Criador. E nós muitas vezes fazemos isto, até nos momentos da oração, quando nós vamos a Deus, não nos submetendo como criaturas, mas querendo dar ordens ao próprio Deus para que Deus nos obedeça, e não o contrário. Então é preciso que nós tenhamos este senso de criaturas que nós somos. E porque se perdeu o sentido do próprio Deus, hoje os homens preferem adorar até os animais, do que a Deus. Então você quer fazer uma boa oração, você comece reconhecendo isso: Senhor, eu sei que Tu és o tudo na minha vida, eu Te reconheço como meu Senhor, que eu sou nada, por amor Tu me criaste, Senhor, e eu só encontro descanso, felicidade, a verdadeira harmonia, o verdadeiro equilíbrio e a paz em Ti, Senhor, não em mim. Não posso Te substituir pelas coisas do mundo, porque nada do mundo, nada pode me saciar, Senhor. Eu tenho um vazio que só é preenchido pelo meu Senhor, que é meu Deus. Então, quer orar bem? Comece com esse ato de reconhecimento. Eu sou criatura, Tu és meu Criador. Eu sou Teu filho, Tu és o meu Senhor e meu Deus e meu Pai. Então temos que reconhecer isso. A segunda condição que provém desta é a humildade. E o que é a humildade?
é esse reconhecimento interior de que Deus não nos deve nada. Então, quando nós vamos pedir a Deus, não vamos com arrogância, cobrando de Deus atitudes, vamos com humildade. Aquele leproso nem pediu, ele simplesmente disse: Senhor, se queres, podes purificar. Mas a sua atitude foi se prostrar. Foi se prostrar. Jesus em pé e ele prostrado. Jesus alto e ele baixo, reconhecendo. O centurião a mesma coisa, e ele representava um poder civil, e ele se prostra diante de Jesus, porque diante de Jesus todos os poderes se prostram, até o poder civil, porque ele é rei de todo o universo, até do poder civil, e ele se prostra com humildade. E quando Jesus disse que ia à casa dele, o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Ele sabia que se Jesus entrasse lá, poderia ser até ser mal visto, ou ser considerado impuro, porque era a casa de um pagão, e ele era um pagão, aquele centurião. E ele disse: Senhor, eu não sou digno. Nós não somos dignos. Não somos dignos e merecedores de nada de bom. Nós não merecemos nada de bom. Todo o merecimento que nós temos é merecimento de nosso Senhor. É dele. Ele que morreu por nós na cruz. Então, quando nós rezamos, é Ele quem reza conosco. Então, quando nós pedimos, é Ele quem pede conosco. E o Pai olha e vê o Filho pedindo, vê Jesus pedindo. Por isso que ele diz: em meu nome, porque ele pede, eu rogarei por vós, e ele sempre é atendido. Pegamos a Sagrada Escritura, nós vamos ver lá nos Evangelhos, Jesus olhando para o Pai diz: eu te dou graças, ó Pai, porque me ouviste. E assim é sempre. Então vamos com humildade, né, e colocando-nos inteiramente nas mãos de Jesus. E Ele vai estar lá mostrando ao Pai as suas chagas e pedindo ao Pai por nós, nosso advogado lá no céu, como Deus e homem que Ele é. Então a segunda condição para Deus nos ouvir é termos humildade. A terceira condição é termos fé. E é tão importante ter fé, que a fé é a certeza do poder de Deus. E Ele é poderoso, eu tenho certeza disso. E Ele obra milagres, faz milagres, porque Ele é poderoso, tem todo o poder. Essa semana celebramos a festa de Santa Inês, aquela jovenzinha romana de 12, 13 anos, que foi desejada pelo filho de uma autoridade romana, e ela tinha feito um propósito de não se casar, de ser esposa de Jesus, consagrou sua virgindade a Nosso Senhor, e aquele jovem então, cheio de clamor interno, né, desejando Inês, que era muito bonita, fala para o pai então quer obrigar a menina a se casar com o filho. Ela diz que não, já tinha entregue o coração a Jesus, e ele então coloca aquela menina num prostíbulo, e havia um anjo que a protegia, e quando os homens se aproximavam dela, não conseguiam chegar perto, caíam. Teve um deles que caiu até cego, diz a história, e ela estava como seminua, e os seus cabelos crescem e cobrem o seu corpo. Só o poder de Deus para fazer isso. Depois ela é colocada no fogo, e o fogo não queima, até então que vem um carrasco que treme, mas tremendo cumpre a sua missão lá, dada
e ela então, ela é perfurada no pescoço com a espada. E o que dá força para aquela menina? Só o poder de Deus. O que fez com que ela passasse ilesa diante de vários tormentos? Só o poder de Deus. Então nós cremos no poder de Deus. Cremos que Deus, com a sua palavra, é capaz de fazer tudo. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E é esse poder, e é esta fé no poder que tem aquele leproso e que tem aquele centurião. Mas dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. Nós dizemos que temos tanta fé, e quantas vezes nós pedimos e duvidamos. E se nós duvidamos do poder de Deus, na verdade Deus não dá a graça. Então tenhamos fé, com certeza de que Deus pode tudo. Se queres, Senhor, podes limpar-me, podes purificar-me, e Deus quer nos dar a graça. Mas é uma coisa muito interessante que Cristo disse: tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele atenderá. O que é pedir em nome de Jesus? A palavra Jesus significa Salvador, e Santo Agostinho diz: pedir em nome de Jesus significa pedir as coisas para a nossa salvação. O que ocorre é que nós muitas vezes pedimos só coisas materiais. Eu quero a saúde, tudo bem, mas é uma coisa material. Eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero pagar uma dívida, eu quero fazer uma viagem, eu quero passar na prova, e tantas coisas nós pedimos e podemos pedir, e somos necessitados, pedimos, mas só pedimos coisas materiais. E Jesus fala: tudo que pedis ao Pai em meu nome. A palavra de Jesus é Salvador, então pedimos as coisas e Deus nos dá as coisas que nos levam à nossa salvação, mesmo que sejam coisas materiais. Tudo que nos leva à salvação e nós pedimos, Deus nos dá. E se Deus não nos concede a graça, é exatamente porque aquela graça não é necessária para a nossa salvação, ou muitas vezes não é o momento, ou outras vezes vai nos prejudicar, porque nós vemos as coisas de modo muito, muito limitado, e Deus nos dá as graças para algo muito maior do que a nossa vidinha aqui na terra. Deus nos dá graças em vista de algo muito maior, que é a eternidade. Por isso pedimos, e podemos pedir tudo, mas sempre conformados com a vontade de Deus, resignados com a vontade de Deus, porque Ele vai nos dar tudo que seja necessário para a nossa salvação. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele atenderá. Portanto, aí nós temos a quarta condição, que é pedir em nome de Jesus. E a quinta condição é pedir não só para nós, mas pedir também para os outros. Foi isso que fez o centurião. Ele não pediu para si, pediu para o seu servo que estava em casa. E nós, quando rezamos, muitas vezes nos preocupamos com as nossas necessidades e não nos lembramos de tantas pessoas que também precisam, né? E nós somos tão egoístas que não pedimos e não olhamos aquele que tem necessidade. E muitas vezes Deus vai dar a graça para o outro através de nós. E nós não só não pedimos, como também não procuramos fazer com que aquela pessoa tenha a graça. Então aí está a quinta condição para a oração bem feita: adorar, ser humilde, e daí reconhecer a sua pequenez e pedir perdão das suas faltas, ter fé, estar conformado com a vontade de Deus, pedindo aquilo que é necessário para a salvação, e por fim pedir não só para nós, mas pedir para os nossos irmãos. Aí nós temos a oração. Então vamos rezar todos os dias, ter com Deus sempre esse contato, né? Esta união. Ele é Deus, mas é nosso Senhor, é nosso mestre, é nosso amigo, é a nossa razão
de existir. Então, nessa Santa Missa, vamos pedir a Jesus, como aquele leproso: Senhor, Tu podes limpar-me. Tira, Senhor, a minha doença, a lepra da inveja que eu tenho dentro de mim. Tira, Senhor, a lepra da minha sensualidade, a lepra das palavras tolas que eu ando dizendo por aí afora. Tira, Senhor, de mim minha arrogância. Limpa-me do meu orgulho, da minha impureza, da minha sede desordenada de poder. Limpa-me, Senhor, da minha ganância. Limpa-me, Senhor, da minha falta de espírito de sacrifício. Limpa-me, Senhor, das minhas vaidades. Tu podes, Senhor. E com confiança, Ele vai fazer essa purificação em todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.